Quem não me conhece, meu nome é Paulo Balsemão. Eu sou assessor jurídico aqui do Sincodiv, junto com a minha colega Tora Dulce. A gente dá as boas-vindas aí a todo mundo, pessoal que veio. E vamos iniciar mais ou menos um pouquinho só de atraso, né, em respeito aos que já estão aqui, porque nós temos muita coisa para conversar. Queria dizer para vocês que, na verdade, não é nenhuma novidade que esse assunto ainda está para ser... deve sofrer alterações, né, tanto no Congresso como no Poder Judiciário. Então, na verdade, nós vamos trocar uma ideia aqui, trocar opiniões, entendimentos, considerações, e nada do que a gente decidir aqui, mesmo que todo mundo converja para um entendimento, isso ainda pode ser fruto de alteração, como eu disse, tanto no Congresso como no Poder Judiciário. Então, vocês fiquem bem à vontade aí, se quiser me interromper, a gente pode parar e a gente vai tentar abordar o máximo possível daqueles tópicos que foram objeto da reforma trabalhista, né? Bom, esse assunto, ele está presente, ele está realmente, é uma reforma trabalhista que surpreendeu a todos, né? A maioria surpreendeu positivamente, porque foram alterações bastante esperadas e consistentes, vamos dizer assim. Muito do que veio na reforma trabalhista, na verdade, passou a simplesmente só a regulamentar o que já na prática acontecia, né? A exemplo do acordo de demissão, lá, que a gente pode fazer individual agora, nada mais era que aquela situação lá de que o trabalhador queria ser demitido, mas não queria pedir demissão, isso está regulamentado agora, o acordo, etc. Enfim, são várias situações que na prática já ocorriam e que eu vejo com uma grande injustiça recebeu uma crítica, às vezes até desproporcional, de alguns setores aí da sociedade, e muitas dessas críticas vieram dos juízes, tá? Até recentemente eu li aí a manifestação do presidente da ANAMATRA aqui regional, saiu no Jornal do Comércio, uma entrevista que ele deu, foi semana passada, e não sei se o pessoal leu, né? Mas isso aqui, basicamente, os juízes reclamam muito da questão do trabalho intermitente, né? Que diz, o trabalhador vai poder ganhar menos de um salário mínimo, né? Como se fosse um absurdo. Eles só esquecem de dizer, mas qual era a alternativa? Porque o trabalho intermitente, na verdade, veio regulamentar o bico. Então, pelo menos, é alguma regulamentação, talvez não a melhor possível, mas é alguma regulamentação daquilo que não era regulamentado, né? E o que me surpreende é que tanto as centrais sindicais, ou até mesmo os juízes, criticam ferrenhamente agora a reforma trabalhista, mas eu não lembro de ninguém ter proposto lá alguma alteração legislativa, né, em sentido lá parecido com o que veio na reforma trabalhista. Então, alguém fez, e esse alguém que fez, que foi por intermédio do Congresso, né? Acho que, no geral, a nova legislação é extremamente proveitosa, tá? Acho que isso aí realmente... Mas também tenho convicção que vai depender de nós. Nós, a classe empresarial, as pessoas, os gerentes, os administradores das empresas, os gerentes de RH, os advogados trabalhistas, eles têm que colaborar, eles têm que perceber, entender qual a proposta, qual a finalidade da reforma trabalhista e realmente rever os conceitos. Se a gente for pensar a reforma trabalhista com o ranço e com as situações que tinham da legislação anterior, nós não vamos conseguir absorver ela e incorporar ela no nosso inconsciente e realmente colocar ela em prática, porque ela traz uma novidade, ela traz uma situação que era inimaginável. Por exemplo, né? Eu entendo que, embora a atividade lá, a função dos sindicatos laborais, ela ficou bastante fragilizada, ele trouxe para nós muita situação que nós vamos ter que fazer esse trabalho que o sindicato fazia antes. Então, somos nós agora que podemos e devemos negociar com nossos trabalhadores, com nossos colaboradores, em muitas situações que a reforma trabalhista nos trouxe agora. Essa possibilidade, tem N situações que eu vou mostrar aqui, que a gente vai poder celebrar acordos individuais, né, de coisas que antigamente era inimaginável, tá? Então, nós temos que absorver isso, nós temos que incorporar essa nova mentalidade, tá? Nós temos que colocar, absorver que nós temos agora uma função muito maior e muito mais importante, tá, na nossa empresa, na relação de trabalho com o nosso trabalhador, e tudo advém dessa nova legislação.
E é só assim que a lei vai dar certo. Eu vejo, isso vai cair, isso não vai dar certo, isso não vai funcionar. Gente, o que nós temos agora é isso. Se isso não funcionar, nós não temos para onde ir. Nós não temos o que fazer. Entende? Então nós temos que realmente fazer funcionar, né? Fazer funcionar da maneira certa, porque todos os que, mesmo os que apoiam e outros que criticam, eles dizem o seguinte, é uma lei que rege-se pelo princípio da boa-fé. Muita coisa aqui, muito mecanismo, muito instituto que foi implementado, né, ele não foi implementado para burlar direitos dos trabalhadores. Então, se nós usarmos a lei corretamente, nós vamos ter um grande benefício com essa nova legislação. E eu vou mostrar por quê, ponto a ponto. Né? Então, nós vamos ter que ter um período aí de transição. Bom, a legislação diz que para se efetuar o desconto do trabalhador para recolhimento de qualquer contribuição, ela precisa de anuência da autorização expressa do trabalhador. Né? E expressa quer dizer o seguinte, pessoal, quer dizer o seguinte, o cara de livre e espontânea vontade chega para o meu gerente, para alguém ou alguém do RH e diz, não, eu conversei lá com o pessoal e eu digo, eu quero contribuir. Ontem, um colega nosso aí me mostrou um modelinho que ele estava apresentando para os trabalhadores dele, dizendo o seguinte, olha, tu concorda em descontar, etc., a empresa, não sei o quê, e ainda dizia embaixo ali, dizia assim, ó, autorizo a empresa, caso isso aí venha a mudar na justiça ou coisa e tal, se ela tiver que pagar, ela descontar de mim. Né? Por favor, não façam isso, em hipótese alguma. Né? Primeiro que não precisa fazer, e segundo que se fizer isso, depois vai ser fácil dizer que eu fui coagido a contribuir, porque a empresa estava fazendo por benesse lá do sindicato laboral, porque são amigas, essas coisas, etc. lá, está atuando em prol do sindicato laboral e está me coagindo a fazer a contribuição. Não peçam nada para o trabalhador, nada. Né? Antigamente, vocês sabem muito melhor do que eu, o trabalhador tinha que dizer assim, ó, não, eu sou obrigado a contribuir, eu vou lá e digo que eu não quero contribuir. Agora é diferente, ele não tem que dizer nada. E se ele for dizer alguma coisa, ele tem que dizer que quer. Ele não precisa dizer que não quer. Então não apresentem nada para ele, não façam absolutamente nada de modelo de nada. Entendeu? Simplesmente digo o seguinte, olha, se ele decidir, ele chega aqui para mim, ele faz de próprio punho e diz que autoriza e pronto. E essa negativa, ele pode chegar no mês que vem e dizer que não autoriza mais. Aí sim, se ele já tem autorização em vigor, ele vai ter que se manifestar dizendo que não. Até lá, sim, eu posso fazer. Essa questão agora da explicação dos funcionários, gente, é um dos itens que eu falo que a reforma trabalhista mudou completamente a natureza da relação com os trabalhadores. Por quê? Porque algumas situações eu vou me ver obrigado no sentido de assim, ó, vai fazer bem para mim, para minha empresa e para os meus trabalhadores, explicar para ele coisas que o sindicato deveria fazer, mas não vai fazer porque não tem mais interesse e talvez não tenha nem mais autonomia, não tenha legitimidade para fazer isso. Tá? Porque uma coisa, nós temos que trabalhar com a realidade. O que aconteceu maciçamente? Os trabalhadores disseram, bom, agora que eu não preciso mais, eu não vou contribuir. É ou não é? Né? Bom, se eu não vou contribuir, a chance dele procurar o sindicato dele lá para tirar alguma dúvida, alguma coisa, reduziu bastante. Só que tem muita informação pela nova lei que ele gostaria, eu como patrão, como administrador, eu gostaria que ele soubesse. Eu gostaria que ele soubesse. E eu estou sugerindo que agora, algumas informações, algumas situações, que a empresa tome iniciativa para fazer ele conhecer alguns pontos, porque a ignorância nos traz problema. É ou não é? A ignorância traz problema. É ruim para nós hoje, um empregado, pensar em discutir uma insalubridade sem saber que se ele não ganhar, ele vai pagar a perícia. É muito ruim. Entendeu? Nós tivemos um exemplo agora aí, advogando um amigo nosso aí, uma moça que trabalhava numa loja do clube pediu insalubridade porque ela limpava o banheiro. Só que a loja no clube não tem banheiro, ela usava o banheiro do clube. Aí na audiência lá, na primeira audiência, nós explicamos, doutor, olha, má fé, coisa e tal, etc, etc. Muitas vezes o trabalhador vai lá desinformado, né? Então, se ele vai lá, ou ele vai desinformado, porque o advogado não prestou assistência que devia e colocou ele a par de tudo que está agora, das implicações que tem agora, né, com a nova legislação, né? E outra coisa importante, nós já estamos vendo que também a nova legislação está sendo aplicada para as ações que entraram antes da reforma, né? Coisa que eu até, olha, eu tenho dúvidas se seria possível, mas não importa, o que é fato, né? Entende? Então, assim, ó, é importante isso. É importante, no caso das contribuições, para algumas funcionários aí que têm me ligado, estou dizendo, tia, faz uma reunião com teus colaboradores, né?
Aqui agora a nova lei traz a obrigação de ter um representante quando tu tiver mais de 200 funcionários, mais de 200 empregados. Tu não precisa esperar para isso, porque tem muita coisa que tu vai poder fazer direto com os teus trabalhadores que antes era via sindicato. Então, por causa disso, para te dar mais segurança para ti, para o ato lá jurídico que tu vai fazer com ele, seja qualquer tipo de acordo que tu vai fazer com ele, é muito melhor tu já ter lá um procedimento na tua empresa daquele que tu vai, no início do ano, nomear um representante. Começa a interagir com aquele representante dos teus trabalhadores como se fosse o sindicato. Porque essa lacuna agora ela está em aberto, ela não tem mais nenhuma representação. Eu disse, mas Paulo, mas para que fazer isso? De fazer isso porque todo aquele ato que tu promover individualmente com o teu trabalhador e tu tiver alguém que faça a vez do sindicato, que antigamente era necessário, e esse alguém pode ser alguém da tua própria empresa, lá um nomeado pelos teus funcionários, uma pessoa nomeada, e que ele assine do lado e que diz, olha, eu acompanhei, uma pessoa um pouco mais esclarecida, porque a gente sabe que, né, eu acompanhei, tem tudo isso, coloca isso no teu contrato, isso começa a dar mais, sem dúvida nenhuma, isso dá uma veracidade muito maior. Vai ser muito mais difícil um juiz entender que aquilo ali, eu posso desconsiderar aquilo ali porque foi coação, etc. Entendeu? O constrangimento, etc. Entendeu? Então, essa é uma das situações. Aqui. Tá? Isso é aquilo que eu disse, né? Tudo que está vem aí nos slides, tá? Eu vou dar uma apressadinha porque... pessoal, seguinte... Aqui um exemplo de uma cláusula que nós fizemos aqui com o Sindec e que, inevitavelmente, nós vamos ter que, para ter validade, vamos ter que repetir com o Sintracodiv, que agora, o que tudo indica, a partir de amanhã tem validade. Né? Nós decidimos manter, eles pediram manter a questão da homologação, que é um troço chato, né? Tem que passar no sindicato para homologar as rescisões, tá? Em contrapartida, tá? A questão do trintídio, nós negociamos. E a gente pediu para não pagar essa multa se tiver dispensa antes dos 30 dias da correção salarial. Tá? Isso aqui, da database, parece pouco, tá? Até porque muitas concessionárias podem controlar isso. Né? Parece pouco, mas é uma troca. É uma troca. E isso tudo agora, né, tu já coloca na própria cláusula, porque como eu disse, não, mas tu não pode, isso aqui é um direito que tu não pode dispor, então eu vou anular isso aqui. Bom, se anular, eu não preciso mais homologar no sindicato. Então tudo já tu constrói a vantagem e a troca, a desvantagem, tudo dentro da mesma cláusula. Mas nós fizemos mais do que isso. Pensando mesmo que isso aí poderia ser pouco, nós também negociamos a questão do termo lá da quitação anual. A reforma trabalhista, ela traz um mecanismo que até os meus colegas aí, os advogados trabalhistas, eles são meio descrentes em relação a isso, tá? Já ouvi de vários. Eles dizem o seguinte, mas Paulo, o que adianta eu ir lá no sindicato, o patronal e o trabalhador, firmar um acordo e de lá desse acordo, na verdade não é firmar um acordo, eu vou submeter à auditoria todas as verbas trabalhistas que esse trabalhador tinha direito no ano, eles vão verificar se eu paguei correto e dessa verificação, dessa auditoria, sai um documento, que esse é o documento, tá? Que é um certificado dizendo, realmente a empresa tal, para esse empregado, cumpriu todas as suas obrigações trabalhistas. Aí diz, não, mas Paulo, não, mas se eu deixar de fora tal coisa, diz, bom, gente, a lei, como eu disse, ela é feita para os de boa fé. Isso aqui não pode ser mecanismo de burla. Eu não posso estar devendo lá para o trabalhador lá férias dobradas e o escambau e de repente chegar lá no sindicato em conluio e fazer um documento que depois ele facilmente comprova que houve lá uma premeditação lá na exclusão de verbas que ele tem direito e aí acabou. Perante aquele juiz do trabalho lá, eu nunca mais vai ter validade meus documentos. Isso aqui é extremamente importante para preservar a empresa daquilo que vinha acontecendo. O cara fazia lá 26 horas extras lá e depois numa demanda trabalhista lá dizia que fazia 70. É para isso que serve isso. Entendeu? Então, esse é um documento que eu entendo de extrema validade se for bem utilizado.
Se não for, bom, aí é como tudo que tem em qualquer lei, aí não serve para nada mesmo, certo, gente? Então, e outra, nós vamos ter um amparo do sindicato. No caso do SINDEC, é difícil chegar na Justiça do Trabalho, os juízes que conhecem o ranço do SINDEC, dizer o seguinte, não, esse documento foi forjado ou não é bem assim. É difícil. Então, ele realmente, eu entendo que ele vai ter validade legal indiscutível por força da lei, mas validade prática. Dificilmente ele vai poder ser contestado, salvo se tiver alguma situação muito assim, muito evidente. As outras situações, a questão lá, depois entramos de novo, da má-fé, etc. Eu disse, bom, eu tenho um documento desse. Aí o cara ela fez 12 horas extras lá, e entrou com uma demanda me cobrando 50, alguma coisa está errada. Aí eu já aplico também lá a questão da má-fé, da multa, e eu já começo a tornar a ação dele temerária. Tá? Então eu acho que isso aqui realmente é um instituto, vamos dizer assim, extremamente favorável, e nós tomamos o cuidado de fazer aqui em Porto Alegre, só por enquanto. Bom, entrando propriamente na lei, tá, gente? Alguns pontos aqui eu vou passar rapidamente, eu vou fazer comentário, mas está tudo aqui discriminado, como eu disse, os comentários em vermelho. E aqui o que importa, tá? Grupo econômico, é aquela questão lá de não basta agora ser o mesmo sócio, tá? Então não caracteriza grupo econômico, isso aqui era uma dificuldade, porque o empregador demandava e pegava e entrava contra qualquer empresa do grupo, tá? Agora não, agora são regras objetivas, isso aqui basta uma leitura e para saber que ele vai ter que suar um pouquinho mais para comprovar que a empresa, a outra lá me deve também, porque é constituído grupo econômico, tá? Sendo o mesmo sócio só, isso não quer dizer absolutamente nada, tá? Tempo à disposição, isso aqui é também uma alteração importante, né, gente? Agora nós podemos até... Isso é outra situação que a gente no regulamento interno pode instituir. Se eu vou querer lá disponibilizar uma área de lazer ou coisa parecida, né, eu tenho que colocar no meu regulamento como é que vai funcionar isso. Né? Eu lembro de uma concessionária que sempre fazia churrasco lá uma vez por mês no final da tarde de uma sexta-feira, né? E depois o trabalhador entrou dizendo que estava à disposição da empresa e ganhou. Né? Hoje em dia, para essas questões aqui, todas objetivamente, né, delineadas aqui, né, gente, não tem problema nenhum. Só que isso aqui é matéria de prova. Né? Então, se por exemplo, olha, eu vou disponibilizar uma área de descanso porque quando estiver chovendo muito forte, ou está engarrafado, ou está tudo alagado em Porto Alegre, virou comum, né? Eu vou ter uma área de descanso que eu vou deixar o meu trabalhador, vou deixar ele ficar na empresa. Vai ter a área lá. Bom, mas aí eu tenho que ter um regramento. Quando ele entrar naquela sala lá, algum tipo de controle eu tenho que ter. Está previsto no meu regulamento, é isso, acabou. Se ele entrar pedindo hora extra, eu junto tudo e diz, não, mas a hora extra que ele fala é quando no dia tal ele estava lá, vendo televisão porque estava caindo o mundo lá fora. Entendeu, gente? Tudo isso eu posso regulamentar e implementar. E isso aqui vai começar, daqui a pouco isso aqui vai virar a empresa, não vou dizer que vai virar um clube, né, gente? Mas a gente vai poder fazer muita coisa em prol dos trabalhadores, né? E sem o risco disso aí depois virar contra nós e a gente ter que ainda indenizar por causa disso, tá? Uma benfeitoria que eu fiz, um lazer, um churrasco, alguma coisa, estudo, né? Muito cuidado com esse estudo aqui, né, gente? Não é curso fora, tá? Cuidado. Não é na hora de trabalho eu mandar para um curso e dizer que isso aqui não está à minha disposição porque ele estava estudando, tá, gente? É como eu disse, né? Tudo na boa fé, né, pessoal? Não vamos agora querer, o que eu tenho hoje, mudar o nome da situação para simplesmente me isentar de alguma verba aí, tá? Gente, aqui é o seguinte, aqui começou a raiva que os juízes de trabalho começaram a ter com a reforma, tá? Porque aqui diz o seguinte, agora eles têm que, tudo que eles julgarem, os juízes, tá? Eles não vão poder restringir direito, nem criar obrigação. Se a gente pensar bem, se não me engano, aquela súmula 331 lá do TST que fala da terceirização, que é a criação deles, atividade fim ou meio, que não está na lei. Esse tipo de coisa agora não vai poder mais, tá? Então eles não vão poder mais, assim, as OJ, lá, orientação e etc. Diz, olha, porque na verdade o juiz de trabalho ele vinha legislando. Ah, não tem isso, então eu acho que é isso, pá, fazia uma lei, aquilo ali valia como lei. Né? Isso eles não vão poder mais fazer. E aí começa o nervosismo dos juízes. Por isso que a ANAMATRA está realmente desesperada em relação a isso. Alguns juízes chegaram e disseram assim, mas eu vou servir para quê?
E isso pode vir a acontecer se nós soubermos usar essa legislação corretamente. Regulamentar um monte de coisa, abrir um canal de negociação com o meu trabalhador, ter um representante, eu não vou precisar mais de sindicato nem de juiz. Aqui, e toda vez que o juiz for autuar, ele tem que dizer, ó, princípio da intervenção mínima na autonomia. Isso aqui dá um desespero neles, entendeu? De como intervenção mínima, se eu estou lidando com o monstro que é o empregador e o fraquinho que é o trabalhador, entendeu? Não, eu tenho que intervir do jeito que eu quiser. Tá? Então isso é objeto de crítica violenta do judiciário, tá? Sócio retirante, tá? Aqui fez uma limitação objetiva também, né? Não só pela questão dos 2 anos, mas também tudo que eu tenho que cobrar antes para depois chegar no sócio retirante, tá? É uma segurança. Prescrição, aqui uma coisa bem técnica, né? Que vulgarmente dá para dizer que se o processo ficar parado lá muito tempo, lá ele prescreve. Antigamente ele ficava lá de eterno e podia reativar em qualquer momento. O juiz determinou alguma coisa, o trabalhador não cumpriu lá no processo, vai prescrever para o lado dele, tá? Que é essa prescrição intercorrente aqui. A fluência do prazo judicial então inicia quando deixa de cumprir determinação judicial no caso da execução, tá? Para não ficar sempre lá aquela espada lá apontando para nós, tá? Multa, aqui a multa é coisa objetiva também, né? Dupla visita, isso aqui é uma consideração que eu coloco aqui, porque é o seguinte, pessoal, se porventura alguém tiver uma fiscalização, e essa fiscalização, ela apontar alguma irregularidade na minha empresa que deriva da lei nova, tá? Ele não pode sair autuando, é o que diz essa questão aqui da dupla visita. Ele tem que, primeiro, tá? Ele tem que notificar e dar a chance da pessoa, da empresa lá, se corrigir o equívoco, tá? E isso, em tese, que quer dizer a dupla visita, tá? Então, na primeira vez, não pode, ó, isso aqui está irregular, eu vou um lançamento, aplicar multa, etc. Não pode fazer isso, tá? Por quê? Porque se essa irregularidade depende de uma mudança de procedimento da lei nova, ele tem que simplesmente me oportunizar que eu corrija e depois, sim, se eu insistir no equívoco, aí eu posso ser multado, tá? Fornecimento de transporte, isso aqui para ver se incentiva, né? A empresa agora, que antigamente era proibitivo, ter uma van para buscar alguém, um trabalhador ou coisa parecida, né? Porque não só pela responsabilidade, mas porque também contava com o tempo de trabalho. Regime parcial. Tá? Regime parcial, as concessionárias, normalmente, até onde eu sei, não usam muito. Tá? O importante aqui, o regramento ali é objetivo também, mas o importante aqui é a questão das férias, que antigamente ela tinha uma proporcionalidade para esse tipo de atividade, agora não tem mais. Então a gente vai ver lá, o regime por tempo parcial, eu dispor 130 dias. Não interessa se é parcial ou não, ele vai ter 30 dias de férias, tá? Cuidado, isso aí pegou muita gente aí que tinha essa atividade aí e foi surpreendido aí com a questão das férias, tá? Aqui começa já a questão da jornada de trabalho por acordo individual. Veja bem, nós vamos ver agora no transcorrer da lei, muita coisa, tá? Eu posso fazer por acordo individual. Mas para eu implementar essas questões via acordo individual, eu tenho que ter algum cuidado. Qual o cuidado? Aquele simples que eu fiz, que eu disse lá, olha, nós vamos ter um representante dos trabalhadores e ele vai fazer a parte de fiscalização, entre aspas, do que o sindicato agora não precisa mais fazer. Então eu posso ter diversas situações aqui, a jornada de trabalho é uma dessas, está sendo questionado isso, tá? Isso vai ser questionado, tá? Mas enfim, a lei diz que tecnicamente, nós podemos fazer um acordo individual, tá? Aqui, o TRT, aqui a Ana Matra, aqui aquela jornada lá trabalhista, os juízes daqui já disseram, para mim não pode fazer por acordo individual. Então aqui vocês já vão saber, tudo que está em azul, como eu disse, né, é a posição do entendimento dos juízes aqui do estado do Rio Grande do Sul. Para eles entendem que esse tipo de negociação não pode ser via acordo individual, tá? Isso vai vingar ou não, eu não sei ainda e é impossível saber, tá? Vai ser discutido, isso não há dúvida, tá? Aqui, pessoal, a questão do 12/36, tá? Que também previa o acordo individual, tá? Ele foi suspenso, mas não pela Ana Matra, que ela também não tem força para isso, mas a medida provisória, a 808, diz que não pode ser feito por acordo individual. Se é aquela questão lá para os hospitais, concessionária quase não usa isso, né? Até essa semana aí nós recebemos uma consulta interessante, mas que não era exatamente sobre esse esquema, era sobre
o sobreaviso, né? Porque tem aquelas concessionárias que vendem máquinas agrícolas e etc. E os mecânicos, na época de colheita, têm que ficar, né, de sobreaviso. Mas não é exatamente isso aí para nosso setor quase não é utilizado, tá? E sofreu bastante alteração, tá? Aqui, de novo, a conclusão do Judiciário Gaúcho naquela questão do 1236 que a gente não usa, mas eles entendem também que não é possível fazer, tá? Por acordo individual, tá? Aqui nós temos a falta de compensação, também questões objetivas, né? Súmula 85, cuidado, né? Todo mundo lembra dessa súmula aqui, né? Ela mudou algumas coisas, tá? Mas é só observar. Essa questão aqui da compensação até não nos prejudica, não nos aflige muito, porque nós temos nas convenções uma cláusula de banco de horas que eu acho que é bastante satisfatória, tá? E a questão também do banco de horas vai poder ser feita em acordo individual com os trabalhadores, tá, gente? E vai prevalecer ainda sobre o que está na convenção. Aqui o negócio da questão da natureza indenizatória, tá? Do intervalo também, isso não, né? Teletrabalho, isso aqui também está sendo questionado, mas eu desconheço alguma concessionária que use isso, tá? Que tem a questão do teletrabalho, tá? E aqui eu coloquei porque o teletrabalho não é exatamente a mesma coisa que trabalho externo. Ali embaixo tem a definição do que é trabalho externo, tá? Embora haja uma linha muito tênue entre eles, tem que ter um certo cuidado nisso. Ele tem toda uma questão ali de contrato de trabalho que tem que ser observada, tá? Para poder implementar. Não lembro de alguma concessionária que use isso, tá? Férias, ótimo, né? O parcelamento agora foi implementado, podia ser um pouquinho melhor, tá? Mas é o que temos, né? Já é melhor do que do anterior, né? 3 períodos, enfim, né? Isso aqui não há dúvida nenhuma, é isso aqui nós temos que seguir o que está na lei, qualquer coisa diferente está sujeita a questionamento, tá? Aqui o dano patrimonial, gente, extra patrimonial, tá? Vejam bem aqui, pessoal, isso sofreu bastante alteração também, porque as questões em azul é entendimento da... As questões em azul é entendimento da ANAMATRA, tá? As questões riscadas são as que a medida provisória mudou, tá? O importante aqui, pessoal, é a questão do teto. Aqui, na verdade, é o seguinte, vejam só, ó. A Associação de Juízes diz assim, ó, a expressão apenas contida lá no artigo 223, para nós não vale. Então, não é apenas. A lei não pode limitar. Então, eu como juiz, eu quero decidir a quem que vai atender a sanção do dano moral. Tá? Segunda coisa que os juízes entenderam é o seguinte, não afasta a possibilidade de dano sofrido por terceiro. A lei não diz isso. Mas os juízes entendem que esse é o entendimento que eles vão dar para a lei. Tá? Ou seja, não é o dano moral, não é direto, não é causa e consequência. Se afetar terceiro, para mim, tem que ser aplicado também. Tá? Aqui, não limita a possibilidade de associação pleitear a reparação, tá? Então, olha, não é só o trabalhador, o filho dele, a esposa, etc., também pode vir pleitear. A lei também não diz isso. Então, tudo que a lei restringiu, veio a ANAMATRA e disse o seguinte, não é assim, tá? Para mim, por exemplo, tá? Alguns advogados entendem que a nova legislação não existe mais dano moral coletivo. A associação diz que não, aqui dano coletivo, para mim, existe. Tá? E outra, tudo aquilo que diz no artigo 223 e 223C e D, para mim não é taxativo, ou seja, a lei veio e diz assim, olha, só tem dano moral para isso, isso e isso. A ANAMATRA diz, não, tudo aquilo que está ali vale também, mas vai ter mais coisas, aquilo que eu decidi, certo? Então, essa questão do dano moral, e também agora nós vamos ver a questão do teto do dano moral, tá? Isso realmente vai dar muita briga. Isso é um dos tópicos assim, mais violentamente criticados pelos juízes. Tá? Eles usam aquele exemplo de que está num elevador, uma visita da empresa, um diretor e um mecânico, por exemplo. O elevador cai e cada um vai ganhar um tipo de indenização. Os dois da empresa por causa do salário, da diferença de salário, e aquele que é visitante vai receber muito maior ainda, porque não é pelo direito de trabalho, é pelo direito civil, certo? Então, isso aqui
tende a mudar, tá? Esses tetos aí talvez realmente sejam alterados, tá? Com isso tudo é mostrar ainda que o risco da questão do dano moral para nós empregadores ainda existe. E mesmo com o teto ainda existe. Daí a necessidade e a importância da gente estipular agora no regulamento da empresa situações que a gente vai realmente mostrar para o juiz, olha, tudo que nós tivemos aqui, nós não nos colaboramos com a conivência com um ato lesivo ao trabalhador. Seja ele dano moral, seja assédio sexual, seja o assédio ao trabalho lá, seja o constrangimento, seja lá o que for. Nós aqui temos um regramento que a gente põe em prática, mecanismos ou de denúncia para o representante dos trabalhadores, ou por telefone, ou por regramento de penas, de advertência, de suspensão, enfim. Tá? Nós precisamos trabalhar isso, gente. O artigo 223G, veja bem, né? Agora para o juiz simplesmente, aquela questão lá do ônus, não só da questão do ônus da prova, né? Mas mais do que isso, o ônus da prova é a primeira etapa. Confirmada a convicção do juiz, ele tem que fundamentar a decisão dele. A fundamentação da decisão dele tem que respeitar esses requisitos aqui. Ele tem que, de alguma forma, dizer por que ele acha que o dano moral é 10 e não é 5, porque ele vai ter que, de alguma forma, dimensionar isso pela intensidade que ele entendeu que aquilo foi lesivo ao trabalhador. Então, essa questão aqui, ó, ela são regramentos que os juízes também não querem se engessar. Eles querem simplesmente seguir naquela questão subjetiva de dizer que o dano moral é tanto, é 10, 20, 30, 100 ou 200, entendeu? O grau de dolo ou culpa, isso aqui é importante, né? Se é uma questão dolosa. E aqui, quando o cara agiu realmente de forma dolosa, a empresa, o empregador, ele vai ter obrigação de provar que ele penalizou esse gerente, esse cargo aí nessa questão aqui. Tá? Ele vai ter que ter alguma coisa. Se for comprovado o dolo, a reincidência, eu tenho um gerente que constantemente nas reuniões ofende ou discrimina alguns trabalhadores, né? Se eu tiver lá, o trabalhador juntar uma ou duas, três queixas lá, que eu não fiz nada, eu mantive e fiquei inerte, aí realmente começa a complicar para nós, gente. Começa a complicar, tá? E aqui vem a questão do esforço para minimizar a ofensa, né? Aqui tudo que eu fiz, olha, eu fiz ele se retratar, eu fiz ele pedir... perdão até meio forte, né? Pedir desculpas, enfim. Tudo isso aqui são coisas objetivas que o juiz vai ter que observar. Como é que ele vai observar? Bom, eu vou fazer ele observar mais ou menos com aquilo que eu vou provar para ele lá que eu fiz em prol daquele ofendido. Essa é a questão. Mas se eu não falar nada... A inércia, o que é a inércia? Né? A inércia é a conivência. A questão da insalubridade da mulher, eu nem sei porque foi colocar na reforma e começou torto e está terminando torto, enfim, tá? Isso aqui não importa, isso vai ser objeto de alteração, já foi pela medida provisória, tá? Mas independentemente disso, eu digo o seguinte, fujam disso, tá? Mesmo que diga, não, mas se ela trouxer o médico dela, confirma, etc. Não se envolvam com isso, tá, gente? Porque isso aí é problema certo, tá? Aqui também falava da questão do acordo individual, né? Autônomo. Autônomo é uma situação curiosa que sofreu bastante alteração, né? No interior, uma moça lá, uma colaboradora lá, uma do RH, me perguntou, disse, mas Paulo, eu tenho um funcionário autônomo. Acabou a conversa, né, gente? A gente tem que ter cuidado com isso, não existe funcionário autônomo, tá? Então, e outra, isso é importante de chamar a atenção do seguinte, eu não posso ter uma situação, veio a lei nova, e eu mudo o nome daquela situação e acho que isso aí vai receber guarida no judiciário, tá, gente? Então, o autônomo, o teletrabalho, o intermitente, etc., todas aquelas figuras lá, a terceirização, cuidado com a terceirização, tá? Acho que é válido, mas a gente não pode sair terceirizando tudo, embora em tese seja permitido, tá, gente? Cuidado. Então, é muito arriscado ainda nesse momento de transição, de muito questionamento, a gente fazer mudança drástica nesse sentido aí. Esses institutos que tem da nova lei, a gente tem que ter cuidado na hora de usar. E consultar aqui o sindicato, a gente vê qual é a situação. Esse dia alguém me perguntou lá se podia transformar intermitente lá, e eu respondi a pergunta, a consulta, dizendo o seguinte, qual é a situação prática que tu quer botar um funcionário, um trabalhador lá como intermitente? Entendeu?
Não é sazonal, gente. Cuidado, tá? Então, intermitente eu só lembro para garçom. Na nossa atividade eu não sei para que seria, tá? Se vocês descobriram um dia, até por curiosidade eu gostaria de saber o que a gente pode aplicar a questão do intermitente. Outra coisa, gente, toda figura nova criada pela reforma trabalhista, a gente tem que se cuidar sempre com a questão da subordinação. Ah, ele é um terceiro, ele é esse, ele é autônomo, não, mas eu mando nele. Se eu mandar o controlar horário, eu já estou começando a cavar minha cova, tá? Então não posso, a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá, gente? E é o que diz aqui, né? Vínculo empregatício. Aquelas questões lá do artigo 3º, se não me engano, da CLT, aquilo vai ser sempre observado pelo juiz. Ele vai dizer, olha, eu não quero saber o nome que tu deu para essa operação aqui, para esse trabalho aqui, essa relação de trabalho. Eu quero saber o seguinte, ele tinha pessoalidade, ele era subordinado, ele recebia de ti, entendeu? Então, por favor, não controlem o horário de terceirizado, gente, pelo amor de Deus. Não deem advertência para funcionário terceirizado. Ah, entramos na questão do... né? A questão do intermitente, embora tenha subordinação, ele não é contínuo, tá? É como eu disse, realmente eu não sei para que nós usaríamos essa figura aqui na concessionária, tá? Tá. Questão do diploma superior, né? Isso aqui é interessante, a gente fazia aqui, se não me engano, para eles tem a cláusula me fugiu, da arbitragem, dá para usar, né? Sucessão empresarial, gente. Isso aqui sempre foi um grande problema, né? Que era a questão do cara sair da empresa e seguir respondendo. Agora não, está aqui objetivamente estipulado, tá? Quem entra é o que assume. Então, a não ser de causa de fraude, isso aí também não usava nem dizer, tá? Que o trabalho, voltamos ao trabalho intermitente, tá? Tudo que está arriscado foi alterado pela medida provisória. Ó, isso aqui é uma situação que foi muito batida e está sendo muito discutida, mas para nós não tem reflexo nenhuma. Aqui é o seguinte, ó, acho que vale o comentário, que essa é uma alteração, um artigo novo, que diz o seguinte, bom, se o trabalho intermitente o cara vai ganhar menos de um salário mínimo, ele pode também complementar ele para a Previdência Social, tá? Ele pode complementar. Isso o juiz diz, não, mas ele não ganha o mínimo, ainda vai ter que complementar. Então, ficaram também meio contrariados em relação a essa questão. Tá? Pior é não complementar e não ter direito a nada, né, gente? Aqui teve bastante... Vestimenta. Aqui só aquela questão lá das logomarcas de fornecedor, que agora pode ter no avental lá e não vai ser problema de indenização, como era no... Aqui, gente, aqui realmente era um artigo que estava muito bom, estava indo bem e ficou horrível, vamos dizer assim, tá? Que é o seguinte, a questão principalmente aqui do prêmio, tá? Que aqui diz que o prêmio não integra a remuneração, tá? Muito bem. Até aí vinha normal, vinha repetindo o que estava na lei, ótimo. Porém, chegou num determinado momento, aqui no parágrafo 22, disseram, eles limitaram a questão do prêmio que eu posso pagar e não incorporar em até 2 vezes ao ano. Isso aqui realmente eu não sei por que veio isso, entendeu? Era muito melhor ter a questão do prêmio, até porque na questão do paradigma lá, a gente sabe que aquele trabalhador que produz mais, ele tem direito a ganhar mais. Eu podia simplesmente instituir isso por prêmio se não fosse incorporar no salário, né? Se não tivesse essa restrição. Agora, 2 vezes ao ano, gente, convenhamos, isso aqui, para controlar, vai ser um horror, né? Não que não possa fazer, tu pode dar o prêmio, mas se tu der mais de 2 vezes ao ano pro mesmo trabalhador, ele vai ter que incorporar no salário, tu vai ter que ter um controle paralelo a isso, né? Isso aqui é uma aberração, isso aqui é um absurdo, né? Se tu ainda comparar com a questão do paradigma, é que tu vai ter, e toda empresa tem gente que ganha mais que o outro, ainda agora pode, na mesma função, por quê? Porque produz mais. É uma pessoa que está mais identificada com a empresa, tempo de serviço, enfim, tem toda uma situação, né? Então, aqui realmente isso aqui há propostas lá para isso aqui ser alterado, tá? No Congresso, quando da apreciação dessa medida provisória, tá? Eu não sei. Tomara que seja. Isso aqui para nós faria uma grande diferença, tá? Para essa questão de premiação no nosso setor, realmente é importante, tá?
Bom, aí vem a questão dos juízes aqui, eles acabam com tudo lá, tá? Então eles dizem, não, que se for com habitualidade, coisa que a lei diz que não, mesmo que seja com habitualidade, não integra, ele já vem, não, se for para mim integra, tá? Ali ainda que habituais, aqui o Judiciário Gaúcho simplesmente enlouquece e muda tudo que tá? Muda tudo, tá? Bom, se o entendimento deles vai vingar, eu acho que não, tá, gente? Porque mesmo as decisões de primeiro grau que eu tenho visto em relação à nova lei, eu estou vendo que também muita coisa o TST tem reformado, tá? E a própria TRT também tem reformado, tá, gente? Então, importante aqui essa frase, né? Ó, a verba aqui é boa no contrato de trabalho ou em regulamento da empresa. Ó, mais uma questão que a gente deve também, se for estipular o prêmio 2 vezes ao ano, ainda me interessa. Bom, vamos regulamentar como é que isso vai funcionar na minha empresa pelo meu regulamento, né? Eu tenho que ter alguma coisa, eu não posso simplesmente criar um prêmio, porque isso vai ficar muito fácil de dizer que aquele prêmio lá, na verdade, ele beneficiou um ou outro, entendeu? Aquilo ali é uma simulação. Então, gente, interessante isso aqui, tá? Eu quero abrir um parênteses seguinte, eu estive no ar, eu não entendo e não quero entender nada de rede social, e pelo que eu estou vendo, tem muita gente que não entende também, tá? Tá difícil o negócio da rede social. Mas eu quero dizer o seguinte, eu assisti uma palestra do rede social e eu fiquei preocupado com a rede social. Porque o e-social, a exemplo do que é as rotinas agora automatizadas da Receita Federal, dessas instituições públicas, todas elas, né? Ela é mais ou menos assim, tu tem que fazer tudo isso aqui. Se tu te equivocar, tiver algum probleminha, tu não fez, a multa é automática, né? Então, algumas coisas eu até me surpreendi, um exemplo que eu gravei foi o seguinte, acidente de trabalho, né? Ele vai, o trabalhador vai no médico, constata, vem com o atestado lá, né? E diz, bom, foi acidente de trabalho. Mas, se por algum motivo o médico, quem procurou foi o trabalhador, esqueceu de colocar lá o CID, eu já não vou ter comunicado, a chance de eu não comunicar em 24 horas é grande. Se eu não fiz isso, o que vai acontecer? Imediatamente eu sou multado em R$404. Que bom. Não vai né? Então, assim, ó, a gente está vendo que a automatização, na verdade, do ente público, em todos os setores, ela está, na verdade, automatizando a burocracia. Em alguns casos, né, isso era muito comum no fisco, até me surpreende que o empresariado baixe a guarda para isso, né? O fisco, o próprio COAF, né? O COAF chega a ser ridículo de dizer, não, tu tem que comunicar se tu entender que aquela operação lá é duvidosa, né? Então o ente público está transferindo tudo aquilo, as rotinas, automatizando as rotinas, transferindo responsabilidade de coisas que às vezes tu não tem até ingerência sobre isso, né? Então, cuidado, o e-social vai ser um problema. Alguém me ligou esse dia também sobre o negócio do registro das férias, aí tá complicado isso aí, né, gente? Bom, mas aí com certeza os contadores, os RHs vão saber operar melhor do que eu isso. Isso aqui também é regra objetiva, né, gente? Equiparação salarial, né? Isso aqui é uma alteração importante também, né, pessoal? Né? Isso, tem bastante coisa lá do tal do paradigma, né? Agora não, tem que ser dentro da mesma empresa, tem um regramento aqui para respeitar, se o cara tem mais tempo de empresa, ele pode ganhar mais do que eu. Enfim, não é mais tão simples assim como era antigamente, que eu simplesmente entrava na justiça, o demandante dizia que laborava com função igual a um X lá, um outro colaborador, e ganhava equiparação e pronto. Agora não, agora tem uma série de regramentos. Inclusive, a questão da produtividade e da perfeição técnica. Como é que tu avalia a produtividade? Com regras que tu vai colocar no regulamento da tua empresa. Vai ter que ter alguma coisa. Tudo aquilo que tu já faz e tu sabe, tu vai ter que fazer um regramento e depois vai ser simples de provar isso, né? Além da questão temporal, dos 4 anos de diferença, não pode ser da matriz comparado com o trabalhador na filial, enfim, são regras bem objetivas e fáceis agora. Rescisão de contrato de trabalho também, tudo questão de regra objetiva, aqui, não havendo aqui exatamente, tá? Isso aqui é aquilo que todos já sabem, a gente não precisa do sindicato, né, gente, para fazer a homologação. Aqui é o seguinte, pessoal, aqui tem a questão do pagamento das verbas rescisórias, tá? A lei diz que eu tenho até 10 dias, tá? Bom, o aviso prévio incorpora, né?
contrato de trabalho. Então, se eu tenho lá um aviso prévio de exagerando 90 dias, eu posso pagar as verbas rescisórias até 10 dias depois, certo? É o que diz a lei, tá? Já veio o TRT Gaúcho e diz o seguinte, não, esses 10 dias para o pagamento, tá? Independe da forma de extinção do contrato de trabalho, contando-se a partir da cessação da prestação de serviço. Ou seja, ele parou de trabalhar para mim, eu tenho 10 dias para pagar as verbas rescisórias. Tá? Isso aqui é uma construção deles e que para mim é até antijurídica, porque se eu vou dizer que o tempo de serviço dele lá tem lá contra, eu tenho que considerar o aviso prévio, eu teria depois do aviso prévio mais 10 dias, tá? Não é o que diz a lei, tá? Então aqui, ó, projeção ficta do término do contrato. Como projeção ficta, né? Então ele está querendo dizer o seguinte, isso que eu interpretei como está na lei lá não é verdade, então eu tenho que pagar, parou de trabalhar 10 dias depois. Isso é o judiciário, não é o que diz a lei, tá? De qualquer forma, eu imagino que ninguém também nessa condição vai esperar 90 dias para pagar o trabalhador, né? Então, 100 dias no caso, né? Então, justa causa, né? Vamos lá. Na verdade, tudo, a convenção, por isso que eu digo, pessoal, não terminaram os sindicatos, né? E nem a CLT e as convenções têm que ter valor, tá? Aliás, a convenção ela pode servir para dar amparo legal ou dar mais consistência para aquele concessionário que possa vir a fazer alguma coisa individual. Tem alguns assuntos que eu posso prever em convenção, permitir, entre aspas, que o concessionário faça alguma coisa, algumas situações lá que contrate individualmente com o trabalhador. O que não é o caso, por exemplo, da questão do banco de horas. Mesmo eu tendo em convenção uma regra, eu posso individualmente firmar com ele, dentro das regras da nova lei aqui, tá? Um acordo individual. Tá? Aqui a questão da justa causa, tá? Em decorrência da conduta dolosa do empregado, eu confesso a vocês que eu não vejo muita prática nisso para nós, tá? A não ser na questão do motorista. Se o motorista saiu no fim de semana, não tem um motorista, ele saiu no fim de semana, bebeu e perdeu a carteira, para mim ele está nessa questão, ele não tem mais ele não está mais habilitado a exercer a função de trabalho dele e em tese eu poderia dar uma justa causa para ele, tá, gente? Extinção como um acordo, isso aqui é ótimo, né, gente? Isso nada mais é, eu não entendo que tanta gente ficou bravo com isso, mas nada mais é aquele negócio lá, o patrão, eu não quero mais trabalhar, mas não quero pedir demissão, né, gente? Por favor. Tudo ia muito bem aqui nesse artigo, até essa questão aqui, né, gente? Da questão do seguro-desemprego, né? Isso aqui é engraçado, né? Quando é a hora do governo, então, colaborar, ele salta fora, né? Bom, se nós reduzimos lá as verbas trabalhistas, podia pelo menos aqui na questão do seguro-desemprego, podia dizer, olha, vou te dar metade, né? Alguma coisa que incentivasse ele a fazer isso. Né? Isso aqui para mim é um ato aqui quase insano, porque ele simplesmente acaba com o artigo. Então eu podia fazer um acordo para ele, né? Ele vai para casa, vai ter direito ao seguro-desemprego, não é 6 meses, vai ser 13, então não tem problema. Mas simplesmente não ter, é complicado isso aqui. Isso aqui atrapalhou um pouquinho, tá? A questão da arbitragem, né? Isso aqui está evoluindo bastante ainda. Eu imaginava até um dia poder compor aí alguma coisa aqui com outro sindicato laboral lá e tentar resolver metade dos problemas que a gente tem antes de ir para a justiça, firmar isso, tá? Isso aqui ainda está bem no início, isso aqui, mas vamos aguardar, tomara que isso vire moda, essa questão da... Até porque o judiciário não aguenta mais, né? Se bem que agora, com a redução das ações trabalhistas, né, talvez eles não queiram mais, eles queiram mais trabalho. Termo de quitação anual, pessoal. Isso é aquilo que nós falamos, né, que nós já pelo menos implementamos na convenção, tá, gente? Precisa obrigatoriamente do sindicato, né, dos dois, tá? E tomara que se tudo correr bem, daqui no máximo em 3 meses, a gente já esteja consolidado a questão desse ou daquele sindicato, né, com a legitimidade, e a gente possa implementar na prática essa questão. Aqui vem aquilo que eu falei para você, gente, representação dos empregados, tá? Ele é obrigatório para quem tem mais de 200. Acho que a gente deve pensar a fazer e adotar isso aqui exatamente com todo o regramento que tem aqui. Isso aqui, como força lá, como aval dos acordos individuais que eu vou poder fazer na minha empresa, isso aqui eu acho de extrema importância.
Isso aqui é uma mudança de interpretação, de relação, isso vai dar confiança. Se eu vou ter eu posso ter um representante do trabalhador que não é do sindicato, eu vou ter ele na minha empresa. Outra coisa importante, mesmo não sendo obrigatório, mesmo instituindo, tanto numa como noutra situação, quando é obrigatório acima de 200, ele não tem a estabilidade do líder sindical, tá? Ele tem, na verdade, a estabilidade dele é como se fosse da CIPA. Gente, olha aqui, olha o que diz aqui. Essa questão de estabilidade está aqui, só um pouquinho que eu... Veja bem a função dele. A função, se tu começar ali aqui, a função para que serve essa comissão, é toda a questão de aprimorar, buscar solução. É realmente uma questão assim, ó, de aprimorar o relacionamento entre empregado e empregador, gente. Tá? Discriminação. Esse cara aqui vai ser o gerente dos teus trabalhadores lá, vamos dizer assim. Exatamente, é como se fosse sindicato, mas não tem a força do sindicato. O D, já vamos chegar no D, tá? Olha aqui, gente. Vedada a interferência da empresa e do sindicato da categoria. Nem nós, nem o sindicato lá, eles não podem, em hipótese alguma, por exemplo, promover essa eleição na sede do sindicato do comércio lá da tua cidade. Eles não podem fazer isso. Tu é que tem que disponibilizar tudo, entendeu? Tu tem que dar as condições. Tu não pode dizer o seguinte, bom, eu tenho obrigação de fazer, mas eu não quero que faça na minha empresa, mas também não é conveniente que ele faça na sede do sindicato, não é conveniente, não é nem apropriado, está quase que explicitamente vetado aí, né? Eu tenho que dar condições. Esse é mais um daqueles tópicos lá que daqui a pouco vem naquele curso que a gente vai ter que dar para os trabalhadores. Entendeu? Se eu tiver lá mais de 200, a primeira coisa que eu vou fazer? Eu digo, olha, eu vou convocar uma assembleia, uma reunião, eu vou dizer, pessoal, você tem direito a fazer isso. Eu vou dar aqui, ó, o empregador está comunicando, vou dar 10 dias para você me apresentar como é que vocês querem fazer isso. Olha o que diz aqui, gente, ó. Desde o registro da candidatura até um ano após o fim do mandato, o membro da comissão de representantes de empregados não poderá sofrer despedida arbitrária, entendendo-se como tal a que não se fundar em motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro. Ou seja, posso demitir, né? Os documentos que perguntaste, devem ser emitidos em 2 vias, as quais permanecerão sob a guarda dos empregados e da empresa pelo prazo de 5 anos, à disposição para consulta em qualquer trabalho interessado, Ministério Público do Trabalho, etc. Tá? Como isso aqui ainda nunca foi feito, tá, gente? Talvez venha a ter alguma regulamentação, alguma orientação do Ministério do Trabalho, tá? Conhecendo eles, vai demorar um pouquinho, mas eles não vão abrir mão de se meter nisso, certo? Que para nós não tem problema nenhum. A questão é que é indiscutível, é que depois de 200 eu tenho obrigação legal de fazer. Aqui, esse artigo 510E, ele é totalmente inútil, porque ele diz o óbvio, tá? Que não substitui o sindicato e aquelas coisas todas que a gente já sabe, principalmente naquilo que determina lá a Constituição Federal, né? Então, não sei nem por que colocaram esse artigo aqui. Aqui vem aquela questão, gente, do desconto, tá? É mais de um artigo que diz isso, tá? Então, os empregados aqui a descontar a folha de pagamento dos empregados, desde que por eles devidamente autorizados, tá? As contribuições devidas ao sindicato. O 579 não deixa dúvida, né, pessoal? O desconto da contribuição sindical será condicional à autorização prévia e expressa dos que participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional. Não tem como entender de outra forma essa frase aqui, né, pessoal? Não posso dizer que uma assembleia lá com meia dúzia, ou mesmo que tenha 50, 100, vai decidir pelos demais. Se aqui está falando que autorização prévia e expressa. A autorização aqui de desconto, olha, é bastante coisa. E aqui, pessoal, vem a questão do negociado sobre o legislado, tá? Tudo que pode fazer está nesse artigo aqui, o 611-A, tá? Que já mudou pela medida provisória. Olha ali, ó, regulamento empresarial, tá, gente? Isso a gente pode prever lá em convenção, pode estipular uma série de coisas, isso aqui vai valer quase como uma OJ aí para nós aí, tá? Para a empresa aí. Muita coisa eu posso me safar por aqui. Representante dos trabalhadores. Posso, inclusive, convencionar que as empresas que optarem por isso terão alguma coisa. Entendeu, gente? Porque isso é do interesse do trabalhador. O representante é uma garantia para ele, principalmente naquilo que não mais é a função do sindicato. Tá? Desempenho individual. Posso também estipular regras diferenciadas aqui, pessoal, na minha empresa. Enfim, tem uma série de coisas, prêmios de incentivo, tá?
uma série de coisas, tudo isso aqui, gente, que eu vou poder fazer, convém estar no meu regulamento. Vocês vão ter que voltar lá para a empresa uma hora, sentar com o advogado e dizer, vem cá, vamos... Na verdade, é só olhar para as rotinas que vocês já praticam e dar uma aperfeiçoada e colocar num regulamento, gente. Certo? Aqui, gente, aqui mais uma limitação para a Justiça do Trabalho, tá? Que diz que a Justiça do Trabalho tem que intervir o mínimo possível, tá? Na verdade, se a Justiça do Trabalho entender que aquele acordado que vai prevalecer sobre o legislado não tiver nenhum erro formal, no mérito, em tese, a Justiça do Trabalho não vai poder interferir, tá? Isso aqui deixou bastante os juízes também bastante nervosos, tá, pessoal? Aqui aquilo que eu falei sobre a questão da cláusula coletiva, né? Quando houver cláusula compensatória, essa deve ser igualmente anulada, tá? Então, se eu dou, numa cláusula eu dou uma coisa em troca de outra, anulou uma das partes, anula toda a cláusula, não fica valendo só o que é bom para o empregado. Aqui tudo que alterou, né? A nova medida, a medida provisória que ainda está para ser julgada, tá? Aqui a questão, pessoal, da insalubridade, ó, tá? Na verdade, isso aqui foi mal interpretado e mal colocado, tá? E aqui, em tese, daria uma dispensa, mas aqui diz, olha, na verdade tu pode fazer essa questão aqui da insalubridade, tá? Desde que esteja lá de acordo com as normas ou regulamentadas pelo Ministério do Trabalho. Como é que tu vai saber se aquilo que tu fez está de acordo com as normas do Ministério do Trabalho? Submetendo a apreciação do Ministério do Trabalho, tá? Então, na verdade, isso aqui é um desvio aqui para seguir passando pelo crivo estatal no caso do Ministério do Trabalho, tá? O que eu também não vejo grande problema, tá? Não vejo grande problema, porque nossa questão maior realmente é a parte da insalubridade. Aqui, pessoal, isso aqui às vezes até me irrita um pouquinho, porque vem o juiz e diz que não é nada daquilo, tá, pessoal? Então, aqui já a parte subjetiva, ó, que todo caso deve ser interpretado no contexto, aí fica difícil, nós temos uma lei objetiva e daqui a pouco nós vamos depender do contexto, em algumas coisas é quase inaplicável, tá? Aqui, pessoal, tudo que não pode em convenção está aqui no 611B, tá? Então, e tem um detalhe aqui que chama, aqui a questão da normas de saúde e segurança do trabalho. Se lá pode, sobre insalubridade, no 611A, a gente tem que identificar que pelo menos aqui há alguma contradição, né? Porque insalubridade não deixa de ser norma de saúde e segurança, tá, pessoal? Então, e aqui, olha aqui, diz que não pode, né? Então, isso aqui também vai ser objeto de questionamento, tá? Correndo, objeto ilícito. Aqui é aquilo que reforça que não pode descontar do trabalhador sem anuência dele, tá? Então, olha aqui, não pode ter nada definido em convenção que fala da associação ou sindical do trabalhador. Inclusive o direito de não sofrer, quem? O trabalhador. Sua expressa e prévia, sem sua expressa e prévia anuência. Aqui, se alguma dúvida era individualizada, acabou, né, gente? Então, aquele negócio lá da assembleia coletiva, lá, pelo amor de Deus, e isso aqui é objeto ilícito, isso aqui é ilegal. Então, não tem como dizer que a assembleia lá vale. Tá aqui, claro, isso aqui, gente. Tá? É só ler, que algumas coisas os sindicalistas não quiseram ler. Tá, vamos pular isso aqui. Prazo da CCT, quem lembra do 277 que nos judiou bastante, né? Porque era fácil. 277 dizia o seguinte, terminou a CCT, não firmou outra, seguem valendo as regras da CCT. O que isso gerava? Bom, o sindicato laboral não tinha pressa nenhuma em negociar, porque ele seguia com os benefícios da antiga CCT, né? Então era barbado. Agora não, a CCT tem um prazo, ela não pode valer mais do que o prazo estipulado. Acabou, não tem mais CCT, o que tem? CLT. Tá? Então, não pode estender o prazo da CCT. Custas e prazo, isso aqui, questão processual, não vai dar tempo de eu entrar, tá? Mas custas e prazo também vou pular. Só vou falar aqui rapidinho. Aqui os honorários, que agora o trabalhador está ali, está claro, tá, gente? As ações têm que ter valor definido, tá? Obviamente já vem o TRT e diz que não é nada disso, tá? Dano processual aqui, a questão aqui da litigância de má-fé, esse artigo importante, eu recomendo leitura sábado de noite com o marido, tomando um vinho,
né? Olha aqui, ó, alterar verdades. Isso aqui realmente estão sendo produzidas e publicadas diversas decisões que os juízes estão aplicando e com rigor essa questão aqui. Nós já até lemos aí 10 mil, 20 mil, 100 mil, né? 700 mil já saiu uma, né? Tá, pessoal? Claro que aí contra um banco é fácil, né? Condenar, né, pessoal? Mas aí... Não proporcionar? Então, isso aqui o empregado tem que saber, nós temos que esclarecer para ele, tá? Isso aqui não interessa, o ônus da prova, aquela questão que prevê agora, na verdade flexibiliza, mas os juízes vão aplicar, o ônus da prova sempre vai ser nosso, tá, pessoal? Processo de trabalho, vamos passar, depósito recursal... Aqui o fim, tá, pessoal? Alguém tinha dúvida se aplicava imediatamente, aí vem a MP e diz que vale e acabou a conversa. Vale, inclusive, os contratos de trabalho vigentes, tá? Então, aquela dúvida lá que foi no início aí perguntado, tá? Eu encerro com isso, agradecendo a participação de todos. Está aí meu e-mail e eu estou terça e quinta pela manhã aqui no sindicato e estou inteira à disposição, eu e a minha colega aí, a doutora Dulce. O que vocês precisarem, se... quiserem todo esse material aí, é só mandar um e-mail requerendo que eu envio para vocês, tá bom? Muito obrigado, hein, pessoal? Até mais, um abraço.